aprofundar, e tem muitos canais aí que vocês conseguem aprofundamento de teorias, né? Mas é isso, tá, gente? Eu, como docente, e realmente não é minha linha de pesquisa, mas eu gosto muito de bioestatística, de ensino de bioestatística e de usar bioestatística, sabe? É algo que essa disciplina está sendo ofertada para vocês para tentar trazer uma vivência prática, e com exemplos reais, exemplos práticos, de como vocês realmente usariam no dia a dia. Mas essa segunda parte, ela precisa desse aprofundamento, tá? E outros conteúdos que talvez vocês queiram, a gente está trazendo o máximo possível, né? Mas não adianta querer dar tudo e mais um pouco e sair da disciplina sem saber nada. Então, eu opto por tentar aprofundar algumas coisas que são mínimas necessárias para um bom conhecimento de bioestatística, né? Mas com um bom recurso aí didático-pedagógico e tudo mais, com uma vivência aí de alguns anos aí de estudos, né? De coordenar projetos de bioestatística, de analisar dezenas e dezenas e dezenas de estudos, tá? Mas é isso, então, para vocês conhecerem um pouquinho, é algo meu, tá, gente? É algo meu, e algumas coisas aí, eu e alguns professores aí, eu tive estatística, algumas disciplinas de estatística na graduação, curso de pós, no mestrado, no doutorado, e foram sobre a forma tradicional, e assim, eu fui mudando isso da forma quando eu comecei a ofertar bioestatística, também comecei da forma tradicional, tá? E fui mudando até chegar nesse ponto que eu estou mostrando aí para vocês, o jeito que eu estou explicando, é um jeito aí que eu acho que eu busco pelo menos inspirá-los, tá? Essa é a ideia, inspirá-los para a bioestatística. Essa é a ideia, tá? Professora, como a gente conversou, é a primeira vez que eu vejo a disciplina nesse formato, e estou conseguindo absorver, e eu tenho grande esperança de conseguir utilizar sem problema na minha dissertação. É a primeira vez, eu também vi, igual a gente conversou, vi no técnico, vi no superior, vi na pós-graduação lato sensu, mas era um negócio engessado e que eu não sabia para aquilo. É uma ferramenta que me deram que eu não sabia usar. Não tinha aplicação. Não se conectava igual está se conectando agora, entendeu? Eu gosto muito dessa ideia de tomada de decisão a partir das ferramentas, né? Mas sem esquecer que a gente tem um fundamento matemático, que a gente tem uma explicação de método, né? E sem saber isso, a gente tem um conhecimento meio raso. Então, por isso é necessário um certo aprofundamento, né, nos conteúdos. Mas não adianta ter o aprofundamento se a gente não entende o processo de tomada de decisão. E aí é a minha crítica, tá, gente, na forma de ensino tradicional de inferência e bioestatística. Até que na forma tradicional a gente tem um nível de aprofundamento bem grande em teoria, mas você sai inseguro e geralmente não consegue aplicar os métodos, né? Então, você sabe realmente, às vezes, calcular muito bem, né? Entender toda e qualquer distribuição e tudo mais, mas quando se depara com um problema real, a gente não se consegue entender ali o que esse problema encaixa em toda a teoria que está sendo apresentada, né? Então, estou tentando chegar num denominador comum aí de teoria e prática, tá bom? Só para vocês conhecerem, mas assim, algo realmente meu, tá, gente? Isso daí não é só em bioestatística, não. Isso daí eu tento fazer da melhor forma em todas as disciplinas, tá? Então é isso. Mas assim, essa segunda parte, isso tudo era para tentar dizer que essa segunda parte, né, mesmo tentando suavizar o máximo possível, ela é um pouquinho mais hard mesmo, tá? E a forma com que eu estou apresentando os conteúdos, a ideia é um processo de construção e complexidade de conhecimento. Então, é normal que vá ficando difícil. E foi assim que eu montei a organização das aulas, tá? Do mais básico para o mais complexo. Não que seja muito mais difícil do que uma matéria em relação à outra, tá? Mas em relação à quantidade de pré-requisitos que a gente vê, a quantidade de mais conceitos que vão sendo agregados, né? Então, vão sendo mais e mais e mais coisas que a gente já tem que não esquecer para poder fazer, né? Então, é mais nesse sentido, tá?
Bom, gente, então, eu gostaria de falar, relembrá-los, né, que essa semana, então, a gente tem alguns horários que já foram agendados, né, que eu vou estar atendendo vocês hoje. Se vocês forem estar trabalhando aí até sexta-feira e quiserem me mandar alguma coisa, até sexta-feira eu consigo estar respondendo aí para vocês, tá? Lembrando que sexta-feira da semana que vem eu vou estar marcando horários, daí são horários oficiais da disciplina, para ver a prévia dos trabalhos de vocês, tá? Para ver as prévias dos trabalhos de vocês. Então, já vão adiantando aí a apresentação. E, basicamente, para a apresentação, vocês devem seguir mais detalhadamente possível o roteiro que está disponibilizado lá no Moodle, tá? Já vamos dar uma lidinha aqui, ó. Vocês vão seguir em detalhes o roteiro que está lá no Moodle. E, em linhas gerais, é seguir o roteiro no Moodle, mas considerando também o que eu estou pedindo, lista por lista, relacionado ao trabalho prático, tá? Ó, lista por lista, então vocês vão seguir esse roteirinho que está aqui, ó, primeiro slide, segundo slide, tá? Mas quando a gente chega aqui nos testes, é basicamente o que vocês estão fazendo na lista, e agora não são todos os resultados de lista que vocês vão precisar colocar na apresentação, porque vocês, se quiserem colocar, podem colocar, tá? Mas, por exemplo, vocês podem agora escolher teste teu ou nova. Então, para a lista dessa semana que vem, vocês vão ter um exercício que vai ser relacionado à análise de variância do trabalho final, mas não quer dizer que vocês precisam colocar esse exercício na apresentação de vocês, fica a critério de vocês, tá? Mas quer dizer que vocês precisam escolher entre teste teu ou nova para o trabalho final, mas para a lista precisam fazer, tá? E da mesma forma, na semana que vem a gente vai ver a regressão e correlação. Vocês vão escolher um dos dois para o trabalho, mas se quiserem colocar os dois, tá? E lembrando também que os slides, vocês têm aqueles 10 minutinhos para apresentar, 9, 10 minutinhos para apresentar. Mas os slides têm que ser super detalhados, para que os colegas consigam entender, nos mínimos detalhes, a apresentação de vocês, tá? Porque vocês têm pouco tempo para falar, tá? Então, a apresentação tem que ser clara, objetiva e concentrada no trabalho, tá? No principal que vocês conseguem explicar do trabalho, exclusivamente do trabalho, em 9 minutos, tá? Mas nos slides, vocês podem e devem, é claro que não é assim que a gente faz uma apresentação para evento. Para evento, uma apresentação de dissertação, geralmente é mais objetiva, tá? Mas eu estou pedindo para a disciplina, considerando que vocês não estão entregando o relatório, tá? Que os slides sejam super detalhados, super e bem detalhados, tá? O máximo possível. E isso eu estou já descontando, vocês já receberam os conceitos e tudo mais. Isso eu estou descontando, porque não está atendendo o roteiro que eu estou pedindo, porque isso vai influenciar para o colega que vai ver a apresentação de vocês, isso falta detalhes na hora que o colega vai ver a apresentação de vocês, tá? A gente está em ensino remoto e nem todos estão conseguindo acompanhar no mesmo momento as apresentações, e muitas vezes não fica claro, então eu preciso que vocês coloquem o máximo de informação possível nos slides que vão ser entregues, tá? O máximo de informação possível, tá? O máximo do máximo, tá? Então, semana que vem vocês vão me mostrar, daí vou fazer a agenda, daí eu passo para vocês na segunda-feira, e na quarta-feira a gente tem aula normalmente, tá bom? Eu devo abrir a agenda daí para na sexta-feira, das 8 às 10, e daí eu gostaria já da opinião de vocês, se eu não devo conseguir atender todo mundo das 8 às 10, se vocês gostariam de que eu atendesse uma parte ali o meio-dia, ou se vocês gostariam que eu abrisse a agenda, o resto da agenda à tarde, para a gente poder conversar com calma, né? O que vocês acham? Professora, no meu caso, né, é melhor amanhã, né, porque tem trabalho à tarde, né, se for possível, né? Tá, eu vou fazer assim, tá, Marcos? Eu vou colocar os horários lá de manhã, eu vou seguir o inverso da ordem que eu coloquei da última vez, tá? E vou tentar colocar de manhã e vou tentar colocar uns horários daí a partir das 5 horas, para quem trabalha poder estar participando também das reuniões aí comigo. Se tiver alguma impossibilidade de participação, alguma coisa assim, tentem trocar entre vocês os horários, fazemos assim, tá? Ou então conversem comigo, de repente eu converso com vocês daí na hora do almoço, logo no finalzinho ali, meio-dia, alguma coisa assim, tá bom? Mas daí a gente ajusta isso bem certinho daí na semana que vem, tá? Então, mas tá joia. Beleza, então.
Gente, então, para a aula de hoje, eu vou pedir para vocês abrirem os materiais da análise de variância, que a aula 9 é nova, mas lembrando que eu disponibilizei, que nem eu falei que eu ia disponibilizar, um material sobre o teste T pareado, que é aquele teste que envolve medidas repetidas por uma mesma pessoa, por exemplo, tá? Então, não é um material atualizado, porque geralmente eu dou umas atualizadas aí no material, por exemplo, eu recheei de pressupostos, mais pressupostos para vocês nesse quadrimestre. Então, ele tem alguns pressupostos que são um pouquinho diferentes do teste T independente, envolve, por exemplo, correlação e tal. E aqui também tem um vídeo do Jamov, como fazer teste T pareado, né, por meio da ferramenta que a gente está usando, tá? Então, vou pedir para vocês abrirem esse material, e lá na lista de exercícios dessa semana, a gente tem 2 conjuntos de dados, um de erros de direção e álcool, que é banco álcool, e outro de residentes, tá? Tem a lista da semana e 2 arquivos de dados, tá? Então, na aula da semana passada, o objetivo foi comparar 2 médias, 2 variáveis numéricas, escreve contínuas ali, mas são numéricas, tá? E comparar se essas 2 médias, se os valores de 2 grupos, 2 médias, eram diferentes entre si. Então, por exemplo, peso, altura, idade, escala de ansiedade, erros de direção, tá? Então, na semana passada, a gente comparou 2 grupos, por exemplo, média de idade entre o feminino e o masculino, entre aqueles que tiveram e não tiveram câncer de pulmão. A ideia da análise de variância é comparar 3 ou mais, tá? É um teste muito usado, principalmente em estudos experimentais, é um dos testes mais populares da inferência estatística, análise de variância, tá? Então, quando eu quiser comparar uma variável numérica, as médias de uma variável numérica em relação a uma variável categórica que tem 3 ou mais possibilidades de resposta, por exemplo, estado civil, solteiro, viúvo e casado, quero saber comparar as médias de idade entre os solteiros, os viúvos e os casados, tá? Não podemos usar teste T, tá? Não podemos usar teste T, está expressamente proibido o teste T. A gente vai usar análise de variância, tá? Então, 3 ou mais. Menos que 3, ou seja, 2 grupos, obrigatoriamente é teste T. Poderíamos até usar a nova, mas o contrário não, tá? Então, a análise de variância serve para 3 ou mais grupos, ou mais. 4, 5, 6, 7 grupos, tá? Um teste muito popular para estudos experimentais, tá, gente? Quem trabalha com estudos experimentais já deve ler muito nos papers, ou já deve ter conduzido uma estatística aí ou experimento mesmo, seu próprio experimento, ou do próprio grupo, com 4, 5 grupos, né? Tá? Então, no qual, por exemplo, a gente quer comparar média de idade entre aqueles que tiveram tumor maligno, benigno e sem tumor. E a pergunta que a gente responde com a nova é se essas médias são diferentes. Só isso, tá? É algo bem sutil, mas daqui a pouco vai ficar bem claro que o ANOVA é só isso, tá? Ela responde só, médias são diferentes? Sim ou não? É só que o ANOVA faz. Talvez para alguns de vocês já deva estar vindo uma segunda pergunta. Só isso que o ANOVA faz? Só. Não vai dizer onde está a diferença, não. Daí a gente tem que usar um outro teste filho aí do ANOVA, decorrente aí, derivado do ANOVA, para ver onde estão as diferenças, tá? Então, a análise de variância, o ANOVA, o teste ANOVA, ele é um teste paramétrico que utiliza no seu cálculo a média como referência, como parâmetro, tá? Para testar a hipótese se 3 ou mais médias são diferentes entre si. Quanto maior a estatística do teste, melhor. Quanto maior for a diferença entre as médias e menor for a dispersão dos dados dentro de cada grupo, maior vai ser a estatística do teste, que a gente vai chamar de F. A hipótese nula aqui vai ser que não há diferença nas médias dos grupos, e a alternativa é que vai haver alguma diferença nas médias dos grupos. Mas o ANOVA, da mesma forma que o teste T, esse teste, ele considera a dispersão interna que existe em cada um dos grupos que vão ser avaliados, que vão ser testados, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, aqui no grupo A, a gente não tem dispersão nenhuma. Tá? São todos os valores iguais. No segundo grupo, a gente tem pouca dispersão, pouca variabilidade, tá?
E no terceiro grupo a gente tem um pouquinho mais de dispersão. Então, a ideia é conseguir mostrar que, de alguma forma, essas médias são diferentes, mas levando em conta essa dispersão que é inerente aos dados, tá? Então, a gente tem a nova independente, né, da mesma forma que a gente tinha ali no teste T, com variâncias homogêneas e heterogêneas, vai ter uma subdivisão da nova independente, e a gente tem a nova de medidas repetidas, tá? Então, para ilustrar o exemplo da análise, desse teste de análise de variância, a gente vai considerar essa pesquisa, tá? Então, foi conduzido aí um estudo para uma hipótese de que o consumo de álcool influenciaria na direção, né, em erros de direção. Então, para isso, as pessoas, para fazer um experimento desse tipo, as pessoas teriam que ingerir álcool, mas ninguém vai fazer um experimento no mundo, não tem comitê de ética no mundo que vai autorizar um estudo colocando as pessoas em risco, ou seja, ingerindo álcool, tá? E colocando as pessoas, pedindo para as pessoas dirigirem seus carros. Isso jamais, nenhum comitê no mundo vai aceitar um estudo que coloque pessoas em risco, tá? O projeto não pode trazer risco para a pessoa desse tipo. Então, como que foi conduzido esse estudo, né, para tentar confirmar esse tipo de hipótese, que o consumo de álcool, né, influencia aí de alguma forma nos erros de direção. Então, foram divididos 3 grupos. No primeiro grupo, todos os 3 grupos ingeriram ou não ingeriram álcool, ou ingeriram uma certa dose de álcool, mas essa bebida tinha era da mesma quantidade, mesma cor, mesmo sabor, então ninguém sabia se estava ingerindo álcool, se não estava ingerindo álcool, se estava ingerindo álcool em dose baixa, tá? O primeiro grupo ingeriu uma bebida que não tinha álcool, o segundo grupo ingeriu uma dose baixa de álcool, e o terceiro grupo uma dose bem alta de álcool, tá? E depois, 1 hora depois de beber, ambos os grupos, e cada voluntário, cada paciente pertenceu somente a um grupo, tá? 1 hora depois de beber, esse voluntário foi para o simulador de direção, tá? E ele ficou lá durante 10 minutos, tá? E daí o que os pesquisadores fizeram? Avaliaram quantos erros de direção esses voluntários tiveram em 10 minutos no simulador. Então, a gente teve lá 12 voluntários que foram avaliados que não beberam álcool, quantos erros eles tiveram, 12 voluntários que beberam pouco álcool, quantos erros eles tiveram no simulador, e 12 que beberam muito álcool foram avaliados quantos erros eles tiveram no simulador. Foi a mesma simulação que foi passada para eles, tá? Daí, esses são os valores de erros de direção do primeiro grupo, que é o grupo placebo. Então, aqui 5 foi a quantidade de erros de direção em 10 minutos do primeiro voluntário que não bebeu álcool, tá? 10 é o número de erros de direção do segundo voluntário que não bebeu álcool. Ah, mas ele errou bastante, será que eles foram bem selecionados, esses voluntários? Pressupõe-se que sim, tá, gente? Que todo estudo tenham critérios de inclusão e exclusão bem definidos, então, que eles tenham sido bem selecionados com relação ao conhecimento de direção, conhecimento mínimo aí de direção, tá? Então, aqui, por exemplo, o que é esse 8 aqui no final? É o número de erros de direção da 11ª pessoa que ingeriu pouco álcool, e assim por diante, tá? Então, como a gente formula o teste de hipóteses, considerando análise de variância? Então, considerando aqueles 4 passinhos que eu passei para vocês, no primeiro passo a gente tem a hipótese nula, em que a média de erros de direção é igual entre os grupos, e para análise de variância é só isso, tá? A gente tem uma hipótese alternativa em que a média de erros de direção é diferente entre os grupos. Se eu estou fazendo uma hipótese alternativa que a média de erros de direção é diferente entre os grupos, essa é uma hipótese bicaudal. Tá? Passo 2 aqui é o nível de erro tolerável, nível de significância alfa, nesse caso vai ser 0,05. Passo 3 aqui é o teste que a gente vai usar, é a análise de variância, e o passo 4 seria a tomada de decisão em decorrência do nível de corte aqui do alfa que a gente definiu no passo 2. Então, se o nosso valor P for menor
que o nível de significância alfa aqui, a gente rejeita a hipótese nula de igualdade dos grupos, da média dos grupos, e aceita a hipótese alternativa. Então, os erros de direção são diferentes entre os grupos. Só se houver um erro bem pequenininho resultante do teste. E se o valor do P for maior ou igual a 0,5, então se o erro começou a ser grande, for 6, for 7, ou mesmo for 5%, a gente já considera que a gente não tem força, não tem evidências para rejeitar a hipótese nula, e a gente conclui que os erros de digitação, de direção são iguais, tá? Daí, a gente vai ter, da mesma forma que teve no teste T, alguns pré-requisitos para poder realizar um teste de análise de variância. Esses pressupostos estatísticos, eles são importantes porque não seguir eles leva à desconfiança do teste, tá? É um nome meio estranho, mas leva à falta de confiança nos resultados do teste. Então, se eu não seguir um caminho bem legal de avaliação de pressupostos e deixar isso bem claro no meu trabalho, no meu projeto, no meu artigo, isso quer dizer que quem for ler pode olhar meus resultados com certa desconfiança, tá, gente? Então, para que eu possa confiar nos resultados do teste e seguir realizando esse teste, os pressupostos do teste devem ser seguidos, tá? Para que a gente possa confiar nos resultados. Então, que pressupostos são esses? Tentei hoje organizar de uma forma um pouquinho agora mais objetiva, que eu já expliquei um pouquinho mais detalhado para vocês na última aula, tá? Então, começando do pressuposto clássico da independência dos dados. Então, a gente tem análise de variância de grupos independentes, apesar do nome não ser teste T independente ou ANOVA independente, pressupõe-se independência dos valores. Então, se os pacientes, se os voluntários pertencem ao grupo 1, eles não tomaram álcool, então eu tenho só uma medida para eles e eles pertencem ao primeiro grupo, então eles não podem pertencer ao segundo grupo nem ao terceiro grupo, esses valores são independentes entre si, os grupos são independentes, tá? O que seria dependência de dados? Seria o caso da gente usar a ANOVA de medidas repetidas, então é um tipo de delineamento de estudos, ocorre com certa frequência, tá, gente? Esse tipo de dependência de dados, em que eu tenho para uma mesma pessoa, para o mesmo voluntário, para o mesmo paciente, medidas repetidas. Tem estudos que são feitos com antes, depois e depois ou depois. Por exemplo, eu estou avaliando uma medicação e não quero agora comparar dois grupos, eu quero só um grupo, estou no início do estudo, um grupo só, e eu vou avaliar o antes do estudo, antes da pessoa tomar a medicação, por exemplo, uma medicação para enxaqueca. Então, a pessoa tomou, não tomou ainda a medicação e foi mensurado lá a dor, a intensidade da dor. Daí, 30 minutos depois de tomar a medicação, vai ser mensurada a intensidade da dor novamente, tá? E depois eles podem avaliar, sei lá, 2 horas depois. Então, a gente tem 3 medidas para usar, daí seria o momento de usar a ANOVA de medidas repetidas. Se eu estou coletando 3 ou mais medidas repetidas, a gente usa uma ANOVA de medidas repetidas. Se são 2 medidas repetidas para uma mesma pessoa, a gente usa o teste T de medidas repetidas, o teste T pareado, tá? Mas eu tenho só um valor por pessoa e são grupos independentes, a gente usa essa análise de variância que eu vou explicar, que é a mais comum de todas, tá bom? Daí, para avaliar a dispersão dos dados, então, vou relembrá-los, né, aquilo que vocês estão fazendo, já desde as primeiras aulas do quadrimestre, então a gente pode avaliar a dispersão dos dados. Então, para poder usar análise de variância, os dados têm que ter uma boa dispersão, o que é uma dispersão ruim? Não tem dispersão ruim, tá? É uma dispersão que sugira aderência à distribuição normal, tá? Ou seja, o desenho da curva de Gauss. Tá? Que vem lá do histograma, tá bom? Então, isso a gente pode fazer inicialmente pela análise de outliers, que eu estava comentando, que técnica que vocês vêm fazendo já desde lá do comecinho do quadrimestre. Então, pela análise de outliers, a gente pode observar aqui, por exemplo, a presença de outliers.
Mas se tem um outlier, que é aquele valor atípico, que foge um pouquinho da distribuição, será que isso já seria indicativo da gente não usar um teste tão importante que nem a análise de variância? É isso aí, Pet, distribuição atípica. Então, se eu tenho um asterisco ali, um outlier, levanta a suspeita, tá, gente? Mas não é taxativo da gente descartar a análise de variância, tá? A gente precisa aprofundar e tentar entender essa. Dá para fazer um histograma também, apesar de eu não ter colocado aqui, tá? São gráficos que levantam suspeitas, mas não respondem. Podemos ou não podemos de forma muito taxativa. Outra forma é tentar colocar o desenho da curva de densidade dos dois lados do box plot, que é esse gráfico de violino, é onde está a maior altura aqui da barriguinha aqui do violino, quer dizer a altura da curva de densidade, tá? Então, isso talvez traga uma outra ideia da onde estão, como é que está a distribuição dos dados. Além do box plot, que levanta uma suspeita, uma outra forma de levantar suspeitas também, mas ainda não responde de forma taxativa, se podemos ou não usar análise de variância, é a análise de resíduos ajustados, padronizados, que a gente pode fazer por meio da inspeção visual, ou seja, olhando para o gráfico que a gente chama de QQ-plot, tá? Esse gráfico QQ-plot, lembrando, posso colocar, não vou fazer os cálculos hoje para a gente não atrasar muito, tá, gente? Mas vou colocar um link ali para vocês, só vou explicar aqui primeiro. Só lembrando o que é esse gráfico. Nesse gráfico, a gente tem aqui os resíduos padronizados em unidades de desvio padrão. O que é isso? É o score Z. Então, a gente tem o erro. Resíduo é erro. Estou tentando ir um pouquinho mais devagar nessa parte, porque resíduo é um assunto de suma importância para entender muito da inferência estatística, tá? Então, entender teste T, entender a nova e entender regressão, tá? Muito importante para regressão. Então, sempre que a gente fala de resíduo, parece que a gente quer sair correndo, que começa a ficar complicado demais a história. Resíduo nada mais é que o erro. E aqui, resíduo, o que é? É a distância do valor em relação à média. Só que aqui, para fazer esse gráfico, a gente transformou em score Z. O que é o score Z? A diferença do valor em relação à média dividido pelo desvio padrão. Então, a gente transformou esse resíduo, esse erro, a distância, em unidades de desvio padrão. Então, essa linha principal aqui é exatamente a média, e aqui os pontinhos, se estão para cima ou para baixo, quer dizer que eles estão distantes da média, para mais, para menos, ali, eles estão distantes da média, tá? E daí o que a gente consegue observar aqui, ó, no grupo, eu gosto de fazer por grupo, para a gente entender onde está a dispersão dos dados, mas a gente consegue também fazer tanto no teste T, na opção lá do Jamov do teste T, quanto na opção da nova, a gente consegue fazer um gráfico em que são ordenados todos os valores juntos, dos 3 grupos juntos, tá? Eu gosto de fazer por grupo, tá? Então, a ideia é olhar se esses grupos vão seguindo essa linha de tendência, que é a média. Quanto mais aderente a linha, mais próximo da média é o valor em unidade de desvio padrão, tá? Ó, que é esse gráfico, ele está mostrando os valores, a distância, a diferença dos valores em relação à média, transformado em unidades de desvio padrão. Então, aqui parece que os valores estão bem próximos da linha, então tem boa distribuição, né? Aqui parece que os valores também têm boa distribuição. O grupo muito alto, da mesma forma que a gente conseguiu ver lá no box plot, é que chama atenção, que estão um pouquinho mais distantes da média, tá? Esses pontinhos são um pouquinho mais distantes da média. Vou colocar um link para vocês, tá, gente? Vou colocar o link ali no chat. Mas para vocês verem o processo de construção, depois vocês dão uma olhada. Hoje não dá tempo, no final da aula, para quem quiser que eu mostre mais detalhado, eu paro e mostro mais detalhadinho, tá? Só vou... Ó. Isso daí eu mostrei um pouquinho mais detalhado na última aula, mas depois vocês, rapidamente, só depois vocês tentam refazer. Eu não fiz para todos os grupos, sugiro que vocês façam ali, ó. Eu só fiz aqui, ó, para o primeiro grupo, como que foi feito esse gráfico, tá? Para vocês entenderem, porque
Parece muito simples, eu acredito para alguns de vocês, tá muito claro, isso daí vamos adiante, tá? Mas separei aqui que muita gente não entende, muita gente me pergunta que diabo é o resíduo, tá? Que coisa é esse resíduo, tá bom? Que coisa é esse gráfico aí que eu nunca entendi, tá bom? Então, é mais para entender esse cálculo. Então, aqui, ó, foi como foi calculado o resíduo, tá bom? Para o primeiro grupo, que é o grupo que não tomou álcool, tá? Então, a gente calcula a distância do valor em relação à sua média e divide pelo desvio padrão. Eu calculei aqui a média do desvio padrão para o grupo sem álcool, pouco álcool e muito álcool. E depois eu peguei esses resíduos, colei só os valores deles na coluna QD e ordenei. São esses resíduos padronizados em unidades de desvio padrão ordenados, que a gente faz esse gráfico, tá? Do menor para o maior. Porque se vocês copiarem e colarem, depois podem... Eu sugiro que vocês baixem essa planilha e brinquem com esses dados e tentem fazer um gráfico desse depois para o grupo pouco álcool e muito álcool, para entender a lógica aí desses resíduos, tá? Se vocês colocarem esses valores sem ordenar, esse gráfico fica meio maluco. Esse gráfico só faz sentido se a gente ordenar do menor para o maior, tá? Mas se o valor for bem em cima da linha, quer dizer que é a própria média, tá bom? Então, hoje eu vou mais rápido, tá, gente? Mas sugiro aí para depois vocês darem uma olhadinha. Depois eu explico aqui o que são esses resíduos brutos. Vou continuando aqui, tá? Então, a gente observa aqui que os valores mais distantes da linha principal, que é a média, foram apresentados no grupo muito álcool, então sugerindo uma possível assimetria, uma possível distribuição atípica, tá? Então, a gente pode fazer esse gráfico, como eu mostrei para vocês, que a gente já fez semana passada, está lá na estatística descritiva, tá? Ou também a gente pode fazer um gráfico juntando os 36 valores de resíduos, então, na planilha aí que eu passei para vocês, está separadinho por grupo. A gente poderia juntar os 36 valores de resíduos ordenados, e ordenar os 36, e fazer um gráfico com os 36 valores ordenados juntos. Esse eu não coloquei na planilha para vocês, não, mas vocês podem depois tentar fazer, tá? É só pegar, copiar e colar os 12 valores do primeiro, do segundo, do terceiro e ordenar de novo, porque ele tem que ser do menor para o maior. Daí a gente consegue ver os 36 valores juntos, tá? De score padronizado, de resíduo padronizado em unidades de desvio padrão, ou seja, são score zero, tá? Então, a gente observa alguns resíduos meio longe da linha, muito provavelmente do grupo muito alto. Por isso que eu gosto muito de fazer separado por grupo, que aí a gente consegue entender a fonte de desbalanceamento aí, tá? Desbalanceamento não, né? A fonte de assimetria de dados, tá? No entanto, para avaliar a aderência desses dados à distribuição normal, para avaliar se esses dados, se a gente pode usar a nova, que é baseado na média, se a gente poderia usar algo, né, oriundo da média, como é a distribuição normal, para verificar se esses dados seguem ou não seguem a distribuição normal, se tem uma boa simetria de dados, a melhor forma é por meio de um teste de normalidade. A gente tem alguns, Shapiro Wilk, Kolmogorov, Smirnov, Anderson Darden, mas tem um grupinho aí de testes, talvez em alguma área seja mais específico um ou outro. Os mais famosos, eu vou chamar assim, são os testes de Shapiro Wilk, Kolmogorov e Smirnov. Quem está pensando em trabalhar com Data Science vai ter que trabalhar no mínimo com Kolmogorov e Smirnov, porque Shapiro Wilk não trabalha com milhares de dados, ele trabalha com amostras de bioestatística, não é Data Science, tá, gente? E Shapiro Wilk, ele é um teste que é muito usado não só para amostras pequenas, mas já tem vários autores que publicaram artigos mostrando a força do teste, inclusive para amostras maiores, de dezenas, tá? Ou centenas de valores. Então, qual é o raciocínio de decisão para avaliar os resultados de um teste de normalidade como o teste de Shapiro-Wilk? Então, eu vou avaliar se os valores, se a distribuição dos erros de digitação por grupo, que é a primeira estratégia aqui da avaliação do teste de normalidade, se segue ou não segue a distribuição normal. Então, se os erros de digitação de quem não tomou álcool seguem, se eu fizer um histograma e colocar o desenho da curva de densidade por cima, será que sai um desenho ali da curva normal? Na realidade, tem como fazer exatamente
saber exatamente isso. Então, é por meio desse teste de normalidade. Se a distribuição desses dados, que seria mais ou menos o desenho do histograma, for bem próximo do desenho da curva normal, padrão aí, mais ou menos isso, a gente diz que aquele grupo, os valores daquele grupo são iguais, seguem a população, a distribuição normal, tá? Para isso, a gente tem que ter um P maior que 0,05. Então, P maior que 0,05 quer dizer dados que a gente está avaliando são iguais à distribuição normal. Então, que é o que eu comentei com vocês. Se libertem do P. Nem sempre um P pequenininho é bom para o nosso trabalho. Para teste de normalidade, um P alto, uma probabilidade de erro alta, é ótimo para a gente. Quer dizer que nossos dados seguem a distribuição, são iguais à distribuição normal. Então, isso quer dizer que a gente pode usar depois um teste paramétrico, tá? E se o P for bem pequenininho, nesse caso seria ruim para a gente, porque quer dizer que os nossos dados são diferentes da distribuição normal e a gente vai ter que usar um teste que não tem o poder da média, que vai ser um teste baseado em rankings, em posições, que é um teste, no caso da nova, é o teste de Kruskal-Wallis, tá? Que tem um poder menor, tá? É a mesma coisa de comparar média com mediana. A mediana é mais fraquinha se comparado com a média. A média é muito mais poderosa. Por que ela é mais poderosa? Porque ela considera todos os valores no seu cálculo. A mediana não faz assim, tá? Bom, daí como que a gente faz isso? A gente já dá uma paradinha, da mesma forma que a gente fez semana passada, tá? Só vou seguir com todos os pressupostos e a gente dá uma paradinha aqui. Então, a variação da normalidade a gente vai fazer lá na estatística descritiva para avaliar por grupo, né? E daí a gente avalia os resultados pro grupo que não, dos dados que não, daqueles que não tomaram álcool, daqueles que tomaram pouco álcool e daqueles que tomaram muito álcool separadamente. Então, a pergunta é, aqueles que não tomaram álcool, os dados daquelas pessoas que não tomaram álcool, segue a distribuição normal? O P foi bem pequenininho, não. O P foi de 40%. Se o P é alto, a gente diz que esses dados seguem ou não seguem a distribuição normal? São iguais ou são diferentes? Daí, gente, vamos me ajudar? Iguais, se segue. Exatamente. Isso aí, Beth. Obrigada, viu? E no grupo muito álcool, pouco álcool primeiro, o P também foi gigantemente alto. Então, existe uma probabilidade de 97,8% ou 0,978 de dizer que não segue e errar. Então, se o P é bem alto, quer dizer que os dados do grupo pouco álcool são iguais à distribuição normal. Mas olha o que aconteceu com um grupo muito álcool. O P foi 0,3, o P foi bem pequenininho, isso quer dizer que os dados são iguais ou são diferentes da distribuição normal? Os erros de digitação de quem tomou muito álcool são iguais ou são diferentes da distribuição normal? Diferente da distribuição normal. Então, aquelas suspeitas que nós avaliamos no boxplot, no qqplot, que é aquele gráfico do z-score, tá? Foi confirmado agora. Não segue a distribuição normal, só para um grupo. Mas daí, o que a gente faz? Puxa, eu tenho 3 grupos, eu poderia ter 4 ou 5, e um deles não segue. Isso daí é taxativo para eu descartar a análise de variância? Daí eu diria para vocês, vamos usar o pressuposto com parcimônia, tá? Não segue quanto? Não vai ser numericamente que a gente vai conseguir justificar, tá? A gente, nesse caso, sem usar a última dica que eu vou passar para vocês, eu avaliaria aqui, ó, o grupo muito alto tem valores muito dispersos, não parecem tão dispersos assim, tá? Então, eu conseguiria mostrar que a dispersão não é tão grande pelo gráfico, então seria interessante apresentar esse gráfico. E também no boxplot, ó, tem muitos outliers no gráfico, no boxplot do grupo muito álcool. Alguém está vendo muitos outliers ali, ou está vendo a caixa muito assimétrica? Não. Então, assim, ó, mas usem com sabedoria, tá, gente? É claro que a gente tem que seguir o pressuposto, mas mais da metade dos grupos está seguindo a distribuição normal e a assimetria, ela não é tão presente. É claro que esse não é um argumento muito forte, mas a gente pode seguir por esse caminho e defender, tá? É uma linha de defesa que eu queria dizer para vocês. Daí, o que a gente pode fazer, que seria o último recurso que se tem
para avaliar a normalidade e que é aceito internacionalmente é avaliar os resíduos, a normalidade, verificar se os resíduos brutos seguem a distribuição normal. Pelo amor de Deus, gente, não me xinguem. É o último pressuposto desses da análise de variância. Bem, só falta a questão das variâncias, tá? Então, é assim, ó, precisa seguir isso tudo? Não precisa, tá? Mas estou dando recursos para vocês poderem defender o uso de um teste quando for necessário, tá? Precisa usar tudo? Não, não precisa. Na minha opinião, basicamente é usar um teste de Shapiro-Wilk ou Kolmogorov-Smirnov, é isso, tá? Mas eu sei que tem muitos de vocês, muitos colegas que gostam de apresentar histograma, box plot, apresentar QQ-plot, e é muito legal fazer isso, só que não é muito forte defender distribuição só com esses gráficos, tá, gente? Porque às vezes tem uma certa assimetria que pode levar à desconfiança dos testes. Então é bom aliar as duas coisas. Para mim, eu gosto muito mais de apresentar os testes, tá? Então, nesse caso, teve um grupo que levou a gente a refletir, será que posso, não posso? Estou em dúvida e eu gostaria de mais argumentos. Então, a gente tem como avaliar a normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, que agora não é dos valores juntos, dos 36 valores juntos, mas sim do erro da distância de cada valor em relação à sua média, ou seja, do resíduo bruto, não é do resíduo padronizado, do resíduo bruto. Antes de eu explicar o teste de normalidade, eu não cheguei a fazer tudo aqui para vocês, tá, gente? Mas o que é esse resíduo bruto, só para vocês entenderem, ó. Eu fiz o cálculo de um grupo, tá? O que é o resíduo bruto? Que o Jamov vai avaliar dos 36 valores juntos. Tá aqui nessa planilha que eu passei para vocês, tá, ó. Tá aqui na segunda aba. O que é o resíduo bruto? É a diferença do valor em relação à sua média, é a distância da média. É o que é usado lá na fórmula do desvio padrão, tá? A diferença da média. Então, como que eu calculei o resíduo? Eu estou chamando de resíduo bruto, mas é o resíduo. Não é resíduo ajustado, é o resíduo, tá? É a diferença da média. Então, a média do primeiro grupo é o 5,8, tá? Então, como que é calculado o resíduo? É o valor menos a média. É só isso, tá, gente? E como que eu faria para o segundo? Eu faço isso para os 12 valores do primeiro grupo. Eu não faço a média geral, eu faço a média por grupo, e o resíduo vai ser o resíduo do grupo, tá? Só que daí eu tenho que fazer para os próximos 12, ó. Então, eu vou pegar aqui como que eu faço o resíduo do primeiro valor do segundo grupo. Vou pegar ali, ó, o valor de erros do segundo grupo menos a média do segundo grupo. Menos a média do segundo grupo. É isso aí, tá? Daí, ó, eu faço isso para o segundo grupo. Eita. Ah, desculpa aí, gente. Deixa eu fazer de novo aqui. É o valor menos, vou fazer só uma aqui depois, vocês sabem, assim, ó, isso daí. Ele tinha feito, né? Passou despercebido ali, ó. Tá, ó. Então, ó, é o 5 menos o 6,1. E assim eu faço os resíduos para o segundo grupo. Tá? E a mesma coisa se pode fazer para o terceiro, pode falar. Professor, não tem que dividir pelo desvio padrão também? Não. Para fazer o teste de normalidade, não. Ele faz, existe uma teoria de que os resíduos, se eles forem normais, a gente pode ter confiança, os resíduos brutos, os erros. Se os erros forem normais, a gente tem confiança para usar teste paramétrico. Tá, Marcos? Marcos Santos? Tá bom, professora, obrigado. No outro caso, não. Aqui sim. Aqui a gente fez o resíduo padronizado em unidades de desvio padrão para fazer o ajuste já à média. Então, a gente forçou, a gente padronizou esses. A gente não está vendo a normalidade desses valores porque a gente forçou ali já uma padronização desses valores, tá? Tá bom, gente? Então, o que o Jamov faz? O Jamov pega esses resíduos brutos, tá? Então, a distância do valor em relação à sua média, tá?
No caso, ele pegaria os 36, se vocês podem até depois calcular para o terceiro grupo, copiar esses valores, jogarem no Jamov e calcular o valor de Shapiro-Wilk, tá? Ele tem que dar o mesmo resultado que eu vou mostrar agora. E se o resultado de Shapiro-Wilk aqui for maior que 0,05, maior ou igual a 0,5, a gente diz que esses valores de resíduos seguem a distribuição normal, tá? Certo, gente? Deu para entender o que são esses resíduos? Então, uma vez calculados esses resíduos, então, se esses resíduos forem, se o P for maior ou igual a 0,05, então, esses resíduos, eles vêm da população normal, vêm de uma distribuição normal, e a gente tem argumentos para usar análise de variância. Agora, se o P for pequenininho, aqueles resíduos, os 36, tá, gente? Agora não é por grupo, os 36, eles não provêm de uma população normal, de uma distribuição normal, então, nesse caso, a gente não deveria estar usando análise de variância. Neste caso, a gente vai estar fazendo em um outro local, tá? Que eu vou mostrar aqui na própria opção onde a gente faz análise de variância. Então, ao aplicar o teste de Shapiro-Wilk, que não é lá no mesmo local que a gente fez a estatística descritiva, ao aplicar lá na própria análise de variância, então ele está fazendo o teste de normalidade, aplicando o teste de normalidade nos resíduos brutos, tá? Nos resíduos brutos. Então, o que a gente obteve? A gente obteve um P alto. P alto quer dizer que as diferenças das médias são iguais à distribuição normal. Se os resíduos são iguais à distribuição normal, consequentemente, a gente pode usar a análise de variância, tá? Se fosse menor ou igual a 0,05, quer dizer que os nossos resíduos seriam diferentes da distribuição normal, nesse caso a gente não poderia estar usando análise de variância, tá? Vou seguir só até o teste de Levine e a gente dá uma paradinha para avaliar todos esses pressupostos no Jamov, tá? E o último dos pressupostos, mas que não envolve decidir se usamos ou não usamos análise de variância, é o teste de homogeneidade ou de homocidasticidade das variâncias, que avalia se a dispersão nós temos 3 grupos, grupo que tomou pouco, não tomou álcool, pouco álcool e muito álcool, se a dispersão do primeiro grupo é diferente do primeiro, do segundo, do terceiro é diferente do segundo, se elas são homogêneas no geral ou não são homogêneas, tá? Antes de eu explicar a parte da homogeneidade das variâncias, só para a gente concluir aqui. O que acontece se esse pressuposto de assimetria de dados for violado, gente? Podemos usar nova? Se de alguma forma, por alguma dessas estratégias que mostrei até agora, for violado, se vocês concluírem, houve dispersão de dados, vocês tentaram tudo, tá? Mas concluísse, houve dispersão de dados, o que faríamos? Tem que ir para teste não paramétrico, né? Teríamos algumas possibilidades, tá? Usar um teste não paramétrico, então um teste baseado em mediana, em rank, que é o teste de Kruskal-Wallis, seria a primeira possibilidade aí, de acordo com o que eu venho explicando para vocês, mas a gente poderia tentar verificar esses outliers, existem estratégias para lidar com isso, tá? Então, poderíamos verificar esses outliers, o que são esses outliers, se foram eles, tratar outliers, tem métodos de lidar com outliers, tá? Ou podemos fazer transformações, a gente pode forçar a normalização dos dados. Eu não gosto muito de forçar a transformação de dados, mas em algumas áreas isso é muito comum, tá? Então, transformar esses dados em logaritmo, por exemplo, tá? É uma transformação muito usada. E daí, não seriam erros que a gente estaria avaliando, a gente estaria avaliando o log de erros, tá? É uma estratégia. Mas, de acordo com o que eu venho mostrando aqui para vocês, seria usar um teste baseado em ranking. Então, em vez de usar um teste baseado em média, a gente usa um teste não paramétrico, que é baseado em posição, que é baseado em mediana. Isso aí. Então, se está tudo certo, podemos usar a análise de variância, a gente tem evidências para isso. Então, agora a gente precisa decidir qual fórmula da análise de variância vai ser usada. Uma fórmula que considere variâncias homogêneas ou variâncias heterogêneas, tá?
Então, isso a gente faz por meio do teste de Levine, da mesma forma que foi avaliado lá no teste T. Se as variâncias dos grupos, então, variação interna, então, a dispersão dos grupos, agora considerando 3, tá? Forem mais ou menos parecidas, tá? A gente pressuposto não leva a excluir a análise de variância, o ANOVA, tá? Leva só a ajustar uma fórmula. Então, se o valor de P do teste de Levine for maior que 0,05, maior ou igual, a gente considera que as variâncias são homogêneas nos 3 grupos. A gente tem evidências aí para variâncias homogêneas, senão elas são diferentes. Isso leva à tomada de decisão de qual fórmula de teste de ANOVA a gente vai usar. Se para variâncias heterogêneas a gente vai usar a ANOVA de Welk, para variâncias homogêneas Fischer. E o JAMOV é muito interessante para aprender bioestatística, apesar de ser poderoso para usar bioestatística também, e a sua didática, ele dá as dicas para a gente, ele fala lá, olha, se lá na telinha do JAMOV vai aparecer lá, usar quando a igualdade de variâncias, usar o ELK quando não igualdade de variâncias, mas quase todos os softwares não fazem isso, nós é que precisamos saber e avaliar isso. E mesmo o JAMOV, que é super didático, ele não diz para a gente se as variâncias foram homogêneas ou não. O SPSS, ele já faz o teste automaticamente, tá? A gente só tem que interpretar uma das linhas ali, no caso do teste T, do ANOVA, não. Daí, no caso do teste T... Estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. É porque sumiu a Sim, tela. sim. Eu tô com 2 computadores e sumiu no outro, tá. Mas tá bom. Acho que é só... No caso do JAMOV, a gente tem que saber que deve avaliar esses pressupostos. Nenhum software no mundo vai falar isso para a gente precisa saber avaliar, precisa entender que são cálculos diferentes e por que consideram esses cálculos, tá? E daí, no caso do teste de Levine, então, aplicando aqui o teste de Levine, se esse teste de Levine diz que o valor de P deu 808, a gente conclui que variâncias são iguais ou diferentes? São iguais, né? São iguais. E daí a gente usa uma fórmula aí de igualdade de variâncias para calcular a ANOVA. Senão a gente usa uma outra fórmula. Eu vou mostrar uma tabela de cálculo de ANOVA que é a ANOVA de Fischer, tá? Mas tem em vários locais, inclusive no livro, não nos vídeos, tá? Mas no livro do JAMOV tem aí uma explicação aí da ANOVA de Welk, e tem vários locais que vocês conseguem depois dar uma olhadinha nos ajustes que são feitos para variâncias heterogêneas, tá? Vamos dar uma paradinha só para não ficar muito denso esse conteúdo, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha, então. Vou pedir para vocês abrirem lá o banco de álcool, o banco que está lá na atividade 10, vou pedir para vocês abrirem esse banco. Vamos dar uma olhada nesses pressupostos todos. Então, quando eu quero aplicar a análise de variância, a gente não começa aplicando a análise de variância. Então, primeiro a gente tem que olhar com muito cuidado os pré-requisitos. Se esses pré-requisitos forem todos seguidos, a gente segue para a ANOVA, senão a gente segue por algum outro caminho, seja teste não paramétrico, transformação, ou trabalhar esses outliers de alguma forma, tá? Um minutinho aí para vocês abrirem. Bom, então, esse arquivo de dados, né, esse banquinho aí de dados, ele tem os dados dos erros de digitação, de direção, os erros de direção dos 12 voluntários que não tomaram álcool, que tomaram pouco álcool e que tomaram muito álcool. Então, os erros de direção estão representados aqui na primeira coluna, e na segunda coluna tem aqui o número do grupo. Se vocês clicarem aqui em data,
em setup, por exemplo, vocês conseguem ver aqui, ó, clicando na coluna de erros, aparece como foi configurado a variável erros, e eu acho que é mais interessante conhecer como foi configurado a variável grupo que foi codificado, tá, gente? Bem interessante entender aí que para análise do teste T, de ANOVA, esses grupos aí precisam de alguma forma estar codificados, tá? E sempre que eu estiver trabalhando com teste T independente, ANOVA independente, tá? Ó, os valores estão um embaixo do outro, ou seja, eu tenho um paciente, um voluntário embaixo do outro, tá? Se fossem medidas repetidas, imagine que aqui é o Excel, e aqui é o primeiro paciente. Então, aqui não teria um grupo. Poderia até ter um grupo, mas seria para outro tipo de análise. Então, aqui eu tenho paciente 1. Aqui são os erros que ele teve no começo do estudo. Na segunda coluna eu vou colocar, sei lá, se fosse uma medida de dor, antes de tomar a medicação, depois da medicação na próxima coluna e depois 90 minutos depois, tá? Então, dados do mesmo paciente para um delineamento de medidas repetidas, por exemplo, teste T pareado, ANOVA de medidas repetidas, só dá uma dica, tá, gente? Muda a forma que a gente diz os valores. Dados de uma mesma pessoa tem que estar na mesma linha. Dados de pessoas diferentes, um embaixo do outro. Estou falando isso porque sempre tem dúvidas. E há muitos anos de estatística, quando chega um problema, a gente vai organizar esse problema, tá? Seja quem está começando agora, a regra que é simples. Eu quero informações de uma pessoa, independente do nome complicado que isso tenha, pessoas diferentes, um embaixo do outro. Não tem dados da mesma pessoa, não sei como que eu vou organizar essas colunas, mas tem que estar na mesma linha, tá? Estou falando de estatística, não é data science, tá? Uma mesma pessoa na mesma linha. Pessoas diferentes, um embaixo do outro, igual tá nesse arquivinho, aqui é a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, quarta pessoa, quinta pessoa, tá? Certo? Se forem variáveis diferentes ou medidas repetidas de uma mesma pessoa, não importa, tudo em colunas na mesma linha, tá? É um conceito elementar que a gente não pode esquecer, a gente fica confuso porque é isso, tudo que é a mesma pessoa tem que estar na mesma linha, tá? E quando eu estou falando de coisas diferentes, pessoas diferentes, eu vou colocando embaixo da outra. Segunda pessoa na segunda linha, terceira pessoa. Bom, então, como a gente começa a avaliar os pressupostos na ordem que eu expliquei para vocês, tá? Então, começando da parte descritiva, então, de análise de outlier, do que é plot e tal, então, vocês, analisando por grupo, vocês têm análises, a parte de estatística descritiva. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Se não estiver dando para é só me avisar, tá? Então, a variável que a gente vai avaliar aqui são os erros de digitação, e daí aqui a gente vai avaliar por grupo, não os 36 aqui. Eu quero avaliar, fazer box plot por grupo, fazer de início o que é plot por grupo, e assim vai, tá? Daí, começando